Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos matemáticos? Hoje nós vamos aprender a fazer adição com números decimais e também subtração com números decimais. Digamos então que eu queira fazer a adição desses dois números decimais, 4 centésimos e 15 décimos. Se esses números aqui estivessem escritos em forma de fração, no caso fração decimal, eu poderia fazer a adição. É fácil, né? Escrever esses números em forma de fração decimal. Aqui eu tenho 4 centésimos, então eu escrevo 4 centésimos em forma de fração. 4 centésimos, certo? E esse número aqui, que são 15 décimos, eu escrevo em forma de fração decimal, se eu quiser assim, 15 décimos. Da mesma forma que eu leio um número decimal, eu também leio uma fração decimal. Como eu leio isso aqui? 4 centésimos. Como eu leio isso aqui? 4 centésimos. 15 décimos. 15 décimos. Então, nós sabemos que esse 4 centésimos pode ser escrito tanto na forma de fração decimal, né? Eu posso até, inclusive, simplificar essa fração e escrevê-la na forma de fração irredutível, né? Eu poderia dividir por 4 aqui o numerador e por 4 o denominador, que eu obteria 1/25. Esses três números aqui, ó, essas três representações, né, com simbologia matemática, são representações diferentes do mesmo número. Aqui são 4 centésimos, isso aqui são 4 centésimos, aqui são 4 centésimos também, mas eu leio com 25 se estiver nessa forma de fração. Mas todos representam o mesmo número. Nós já sabemos disso. Então eu poderia, se eu quisesse, fazer essa adição não em forma de número decimal, mas assim em forma de fração decimal. Se nós fôssemos fazer assim, nós já sabemos fazer adição de frações, o que nós fazemos? Nós reduzimos ao mesmo denominador, não é isso? Nós encontramos o MMC. No caso aqui, o MMC é 100, certo? Porque 100 é múltiplo de 10. Então, quando você tem dois números e um deles é múltiplo do outro, esse maior aqui, que é o múltiplo, né? Ele é múltiplo de 10, esse maior já é o MMC. Aqui o MMC. Certo? Então, essa fração aqui continua sendo 4 centésimos. E aqui que eu tive que multiplicar, ó, por 10, tive que multiplicar por 10 para obter 100, multipliquei por 10 também o numerador para obter 150, correto? Então, na verdade, 150 centésimos é a mesma coisa que 15 décimos. Nós temos o mesmo número, 150 centésimos, 15 décimos, 15 décimos, o mesmo número, tá certo? Mas o importante, se eu tivesse que fazer a adição desses dois números decimais, mas sem usar a forma decimal, usar a forma fracionária, né, escrevendo esses números em forma de fração decimal, o que eu teria que fazer? Reduzir ao mesmo denominador. Não é isso? O denominador seria 100. Então, ao invés de 15 décimos, que é isso aqui, ó, eu teria que escrever 150 centésimos, certo? Para fazer essa adição aqui desses números decimais, se eu quisesse fazer em forma de fração decimal, eu teria que fazer 4 centésimos mais 150 centésimos. Ou seja, centésimo com centésimo, concorda? Eu estou fazendo, se eu fosse fazer essa adição aqui, eu teria que reduzir a centésimos. Ambos teriam que ser centésimos. Centésimos com centésimos. Repara, a gente não faz a adição de 4 centésimos com 15 décimos. A gente não faz esse tipo de adição com fração. Centésimos com décimos. Não. Tem que ser o mesmo denominador. Ou seja, tem que ser centésimo com centésimo. A mesma coisa aqui. Se eu fizesse essa adição aqui, o número que eu ia obter aqui seria 154 centésimos. Correto? Essa adição de frações aqui dá 154 centésimos. E se eu quisesse escrever 154 centésimos em forma de número decimal? Nada mais simples. 154 centésimos. Certo? Então, veja.
essa adição aqui, ó, tem que dar esse resultado. Como é que eu sei que tem que dar esse resultado? Porque esses dois números que estão aqui, ó, em forma de fração, são os mesmos desses aqui. E esses aqui embaixo também são os mesmos desses. Se eu fizer a soma aqui, o resultado que der a soma dessas duas frações, o resultado dessa adição tem que ser o mesmo resultado dessa adição aqui. Porque são os mesmos números. E tem que ser, portanto, também o resultado dessa adição. Eu tenho certeza que aqui o resultado será 154 centésimos. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu transformei em fração decimal, reduzi ao mesmo denominador, eu estou obtendo os mesmos números, e quando eu fiz essa soma aqui, o resultado que deu foi 154 centésimos. Como essas duas frações aqui representam o mesmo número que isso aqui, que esses dois aqui, que também representam o mesmo disso aqui, o resultado obrigatoriamente tem que ser o mesmo. Tá certo? Então, no fundo, o que a gente fez aqui, fazendo a adição de frações, foi reduzir a centésimos. Ambos têm que ser reduzidos a centésimos. É o que nós vamos fazer lá. Aqui eu tenho centésimos, mas aqui eu não tenho centésimos. Aqui eu tenho décimos. Vamos passar isso aqui para centésimos. Como é que eu faço isso? Acrescento um zero aqui. Veja que o que eu fiz aqui, ó, 105, se eu acrescentar um zero aqui, isso aqui vai virar 150 centésimos, esse número. E eu não teria alterado o número. Não faz diferença nenhuma acrescentar zeros na parte decimal, no final da parte decimal. Certo? Nós já sabemos isso. Então, por exemplo, como eu faria essa adição aqui que a gente sempre vai fazer? Eu não preciso fazer todo esse processo de passar para a fração decimal, reduzir ao mesmo denominador e aí fazer a adição para saber quanto dá. Não precisa. Eu posso simplesmente reduzir a mesma situação, não é? Se aqui são centésimos, eu tenho que ter centésimos aqui. Ou seja, eu vou fazer sempre adição de décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimos com milésimos, certo? Como aqui eu tenho centésimos com décimos, o que eu vou fazer é transformar esse número aqui num outro número, na verdade o mesmo número, escrito de outra maneira. Agora eu tenho, aqui são 15 décimos, aqui são 150 centésimos, mas é o mesmo número, certo? 15 décimos, aquele lá em cima, 15 décimos, nós sabemos que é a mesma coisa que 150 centésimos. 15 décimos é a mesma coisa que 150 centésimos. Você pode ver por aqui, ó, 15 décimos. Se eu multiplicar o numerador por 10 e o denominador por 10, o que eu vou obter? Fração que será obtida? 150 centésimos. 150 centésimos é uma fração equivalente a 15 décimos. É o mesmo número. Então, 15 décimos e 150 centésimos são o mesmo número, representam o mesmo número. 15 décimos, 150 centésimos representam o mesmo número. Então, não altera. Da mesma forma que não faz diferença nenhuma eu multiplicar o numerador e o denominador por 10 numa fração, que a fração resultante será equivalente, será o mesmo número, assim mesmo, da mesma forma, se eu acrescentar zeros aqui no final da parte decimal, eu não altero o número. Porque, olha, se eu acrescento um zero aqui, isso aqui, ao invés de ser 15 décimos, passa a ser 150 centésimos. E 150 centésimos é a mesma coisa, é o mesmo número que 15 décimos. Está aqui, ó, 15 décimos, 150 centésimos. Certo? Então, para eu fazer a adição de números decimais, basta que eu observe se for necessário acrescentar zeros em algum dos números na parte decimal, no final da parte decimal, eu acrescento zeros se for necessário para fazer a adição, de forma que eu sempre tenha que adicionar décimos com décimos, ou centésimos com centésimos, ou milésimos com milésimos. O que eu não posso é fazer a adição de centésimo com décimo. Não. Primeiro passo, então, iguale as casas decimais. O que é igualar as casas decimais? Se tem duas casas decimais aqui, tem que ter duas lá também. Tá certo? Então, eu tenho duas aqui. Onde tem mais casas decimais? Aqui. Quantas casas decimais? Duas. E lá, quantas tem? Uma. Então, vamos igualar. Como é que a gente pode igualar sem alterar o número?
acrescentando zero na parte final, na parte decimal, lá no final da parte decimal. Tá certo? Foi o que a gente fez, ó. E isso não alterou o número continua o mesmo. Agora que eu fiz essa alteração, que na verdade não alterou o número, só a forma como se escreve e a forma como se lê, aqui eu leio 15 décimos, aqui eu leio 150 centésimos, mas é o mesmo número, agora sim que eu tenho centésimos com centésimos, eu posso fazer adição. Olha só, 150 centésimos com 4 centésimos tem que dar 154 centésimos, certo? 150 centésimos com 4 centésimos, 154 centésimos. Era o que nós já tínhamos encontrado aqui, certo? Agora, claro que aqui está bastante fácil fazer, né? Eu posso conseguir fazer isso de cabeça, mas se fossem números mais difíceis, complicados de fazer, você armaria a adição. Como é que a gente arma a adição no caso de números decimais? A gente vai armar a adição dessa forma, ó. Eu te dou esses números decimais aqui, você vai observar quantas casas decimais tem aqui? 2. Quantas tem aqui? Uma só. Não posso fazer adição assim. Tem que igualar as casas decimais. É como igualar os denominadores, certo? Um denominador é 100, o outro denominador é 10. Se tivesse escrito na forma de fração decimal, eu teria que igualar os denominadores. Aqui, eu tenho que igualar as casas decimais. É a mesma coisa. Como é que eu posso igualar as casas decimais? Acrescenta zero na parte decimal lá no final. Eu acrescento um zero aqui. Então, eu vou fazer 4 centésimos somados, adicionados com 150 centésimos. Tá certo? Então, eu faço a adição assim. Assim eu armo a adição. Nesse caso aqui, 4 centésimos com 150 centésimos, eu conseguiria fazer de cabeça. 150 centésimos com 4 centésimos, 154 centésimos. Tá certo? Se fossem números mais complexos, números maiores, poderia ser difícil fazer de cabeça. De qualquer forma, eu armo. E olha como a gente arma a adição no caso de números decimais. Vírgula embaixo de vírgula. Tá certo? Primeira coisa, garanta que a quantidade de casas decimais, a quantidade é a mesma em todos os números. Os dois números têm a mesma quantidade de casas decimais. Se não tiverem, você acrescenta um zero. Acrescentou. Arma a adição. Como? Colocando vírgula embaixo de vírgula. Faz a adição como você sabe fazer. E não esqueça de botar a vírgula aqui na mesma direção. Certinho, ó. 4 mais 0, 4. 5 mais 0, 5. 1 mais 0, 1. Acabou. 154 centésimos, como nós já tínhamos encontrado antes, usando a forma de fração decimal ao invés de número decimal, tá certo? Esse número aqui, claro, eu poderia ler 1 inteiro e 54 centésimos, né? Nós sabemos disso. Tranquilo? Então, na verdade, é facílimo, é bem simples fazer adição com números decimais. Você só tem que igualar as casas decimais, se for necessário, né? Se aqui já tivesse 2 casas decimais, se fosse 1,52, já teria 2 casas decimais. Bastaria colocar vírgula embaixo de vírgula e fazer adição. Não esquecer de colocar a vírgula na resposta, tá bom? Não tem mistério a adição de números decimais. A subtração seria a mesma coisa. Mas vamos fazer mais um exemplo aqui para verificar um detalhe. Tá? Por exemplo, se eu for fazer essa conta aqui, 2 mais 5 décimos. Às vezes, você vê, às vezes é bem fácil fazer a adição de maneira mental. Observa bem, eu tenho 2 inteiros. Isso aqui são 2 inteiros. Isso aqui são 5 décimos. Mas 5 décimos é a mesma coisa que a metade. Não é isso, amiguinho? O que é meio? Isso aqui eu posso ler como a metade. Não é isso? Eu posso ler como meio. Isso aqui também é 1 meio. Isso aqui é metade de 1. Certo? Se eu fosse escrever isso aqui em forma de número decimal, eu escreveria 5 décimos, ou melhor, a forma de fração decimal seria 5 décimos. E simplificando, isso aqui é a mesma coisa que 1 meio. Nós sabemos que isso aqui é a metade. 1 meio é a metade. Isso aqui representa a metade de 1 inteiro. Certo? Eu posso também ler meio. Então aqui eu posso falar assim, ó, 2 mais meio. 2,5. 2,5 é isso, ó. 2,5. Isso aqui eu posso ler. Quando eu tenho 5 décimos, eu posso, isso aqui, ó, 5 décimos,
eu posso ler como meio. Então esse número aqui, ó, eu posso ler de três maneiras: 2 inteiros e 5 décimos, 25 décimos ou 2,5. Eu posso falar 2,5 aqui porque a parte decimal aqui, né, a parte decimal são 5 décimos. 5 décimos eu posso ler como meio. Então isso aqui eu poderia fazer de cabeça. 2 mais meio, 2,5. Agora, claro, se eu fosse fazer da forma como eu acabei de ensinar aí, não precisaria. Né? Você observando bem, você faz de cabeça. Se eu fosse fazer, o que eu teria que fazer? Quantas casas decimais aqui tem? Uma. Quantas casas decimais tem aqui? Nenhuma. Aqui não tem casa decimal. Então tem que acrescentar uma casa decimal aqui. Não é isso que eu vou fazer? 2,0. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que o número 2. Eu posso acrescentar quantas casas eu quiser, quantos zeros eu quiser na parte decimal, no final da parte decimal, que não altera nada. Certo? Então o número 2 eu posso escrever assim, que é a mesma coisa que isso, ó. Ou isso. Quantos zeros eu quiser. Não altera nada, certo? Eu posso acrescentar esse zero, não vai fazer diferença nenhuma. Não é verdade? A gente já viu isso. Então, se eu fosse fazer da forma como a gente faz tradicionalmente, então eu teria que acrescentar um zero aqui, 20 décimos, mais 5 décimos. Agora sim, décimos com décimos. Né? Aí sim. Quanto daria essa adição aqui? Ó, a vírgula aqui, não esquece. Vírgula embaixo de vírgula. Vírgula na resposta. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 2,5. Não é isso? 2 mais meio, 2,5. Como nós já tínhamos visto ali. Aqui fazendo da forma tradicional. Colocando, acrescentando, igualando as casas decimais. Armando a adição. Colocando vírgula embaixo de vírgula. E fazendo a adição como você sabe fazer. Sem esquecer de colocar vírgula na resposta. Vírgula sempre embaixo de vírgula. Tranquilo? Muito bem. Só mais um exemplo aqui, porque sempre tem um pequeno detalhe. Só para mostrar um detalhe. Se eu fosse fazer essa adição aqui, né? 398 centésimos mais 602 centésimos. Não preciso igualar as casas decimais. Tem 2 casas decimais aqui, tem 2 casas decimais aqui. Não preciso igualar, certo? Basta colocar um número embaixo do outro. Aqui na hora de armar a adição, basta colocar vírgula embaixo de vírgula. Né? Eu já tenho centésimos e centésimos. Aqui são 398 centésimos e aqui 602 centésimos. Já que são centésimos, ambos são centésimos, não preciso igualar casas decimais. Já estão igualadas. Mesma quantidade de casas decimais. Vou fazer a adição. E aqui, 8 mais 2, 10. Vai 1. 9 mais 1, mais o 0, 10. Vai 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 6, 10. Ó, 10. Então, esse número que eu obtive aqui, na verdade, você pode ler ele assim, 1000 centésimos, correto? Se não tivesse vírgula, seria o número 1000. Mas como tem vírgula, 1000 centésimos. Mas você sabe que esses zeros aqui, no final da parte decimal, na parte decimal, lá no final, né? Eles são dispensáveis, eu não preciso escrevê-los. Então, a resposta aqui poderia ser 1000 centésimos, mas eu poderia escrever de forma mais resumida, mais elegante, simplesmente 10. Tanto faz, né? Tá bom? Se for um pequeno detalhe dessa adição aqui, tá vendo? A parte decimal aqui, sendo só constituída de zeros, eu posso dispensar os zeros. Poderia dar a resposta sim, está correto, mas eu poderia dar a resposta de forma mais resumida e abreviada, sem esses zeros, ok? Muito bem. E se fossem vários números, né? Mais de 2, 3 números sendo adicionados, como aqui, ó, 6 inteiros, ou 6, mais 35 décimos, mais 253 centésimos. Mesma coisa, nós iremos igualar as casas decimais, colocar um número embaixo do outro, armar a adição, colocando vírgula embaixo de vírgula e fazer adição. Não tem mistério nenhum, ó. Quem tem mais casas decimais aqui? Esse número. 253 centésimos. 2 casas decimais. Então, eu tenho que acrescentar um zero aqui no final da parte decimal e acrescentar 2 casas decimais aqui, nesse número inteiro. Então,
eu vou ter 600 centésimos, 350 centésimos, acrescentei um zero aqui, ó, e 253 centésimos. Agora que só tem centésimos aqui, centésimo, 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 eu posso fazer a adição normal, como você sabe fazer. Aqui dá 3, aqui dá 10, vai 1, 6 com 1, 7, mais 3, 10, mais 2, 12. Então, ó, 12 inteiros e 3 centésimos, ou 1.203 centésimos. Perfeito? Tranquilo, né? Bom, agora, se fosse subtração de números decimais, subtração de números decimais, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos igualar as casas decimais, colocar vírgula embaixo de vírgula na hora de armar a subtração e efetuar a subtração. Por exemplo, aqui, ó, 1 menos 5 décimos. Olha, isso aqui eu poderia fazer de cabeça. Pensa bem, 1 inteiro menos a metade de 1 inteiro, eu vou ficar com a metade. Certo? É como se eu tivesse 1 inteiro, ó. Aqui está meu inteiro. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é 1/2. Né? Isso aqui também é 1/2. Ou eu posso dizer que é a metade. Ou eu posso dizer que é isso aqui, ó, 5 décimos. É a mesma coisa. A metade, 5 décimos, não é isso? Ou meio, tudo a mesma coisa. Se esse aqui é meu inteiro e eu tiro a metade dele, tirei a metade, ó, estou tirando a metade. Com o que eu fico? O que sobra? Meio. Eu já sei que a resposta aqui é meio, certo? Eu nem precisaria armar a adição aqui. Se eu tenho um inteiro, estou tirando a metade dele, eu vou ficar só com a outra metade. Certo? Eu tenho uma laranja inteira, tira a metade da laranja, você fica com a metade da laranja. Perfeito? Mas eu vou armar aqui rapidinho, né? Seria isso, ó. Como trata-se de décimos, né? Casas decimais aqui, esse aqui é o que tem mais casas decimais, porque ele tem uma casa decimal, aqui não tem casa decimal nenhuma. Eu acrescento uma casa decimal, né? Eu já sei que o número que 10 décimos é a mesma coisa que 1, né? Eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser. É isso? Eu só vou acrescentar uma casa decimal, um zero aqui, na verdade. Só vou acrescentar um zero aqui porque eu preciso de décimos para fazer essa subtração. Perfeito? Então eu vou fazer 10 décimos, que é a mesma coisa que o número 1, menos 5 décimos. Então, como você faria essa subtração aqui? Eu não consigo tirar 5 de 0, eu tenho que pegar emprestado aqui, que vira 0, isso aqui vira 10. 10 menos 5, 5, 0 menos 0, 0. Pronto. Como nós já tínhamos visto. Tinha que dar meio, né? Eu tenho um inteiro, tiro a metade dele, eu fico com a outra metade. Certo? Resultado, 0,5, 5 décimos, meio, 1/2, tudo a mesma coisa, né? Ok? Então, subtração é a mesma coisa. Para efetuar a subtração de números decimais, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou igualar as casas decimais, se for necessário. Não é isso? Armar a subtração, se for necessário também. Às vezes dá para fazer de cabeça. E vou efetuar a subtração como eu sei fazer subtração normal. Só tendo cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Igualar as casas decimais, centésimos menos centésimos, ou décimos menos décimos, ou milésimos menos milésimos, e assim sucessivamente, né? Quantas casas decimais tiver, você vai ter que igualar. Se o número tiver 5 casas decimais e o outro só tiver uma casa decimal ou nenhuma, você vai ter que acrescentar zeros, até que tenha a mesma quantidade de casas decimais que o outro, para você fazer a subtração ou adição, tá certo? Essa adição, essa subtração aqui, ó, vou dar mais um exemplo, 16 menos 815 centésimos. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Iguala as casas decimais, tá certo? Agora virou centésimos. 1.600 centésimos é o mesmo número que 16. Mesmo número. Isso aqui não faz diferença, certo? Acrescentei 2 zeros. Para ficar centésimos também, como tem ali, ó, 8,15. Faça a subtração. Ó, observa bem, cuidado, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Você não pode colocar esse 8 embaixo desse 1. Não pode. Vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Aqui, se você quiser acrescentar um zero, pode até acrescentar, né? Não precisa. Aí, se eu fosse fazer essa subtração aqui, cuidado, a vírgula vai ficar aqui na resposta, tá? Esquece que a resposta tem que ter vírgula. Não posso tirar
É 5 de 0. Então isso aqui eu vou ter que pedir emprestado. Se eu pedir emprestado, isso aqui vira um 10. Certo? Aí 10 menos 5, 5. Eu também não posso tirar 1 de 0. Certo? Não posso. Eu teria que pedir emprestado aqui. Se eu pedir emprestado aqui, fica um 5, não é verdade? E isso aqui viraria um 10. Mas como eu já emprestei para o outro amiguinho lá, né? Eu emprestei para aquele amiguinho. Isso aqui fica 9. Quando eu pego um daqui, isso aqui viraria 10. Mas como eu emprestei um para lá, aqui fica 9, né? 9 menos 1, 8. Não é verdade? E agora? Vou fazer o quê? Tirar 8 de 5. Eu não consigo também. Eu tenho que pegar uma unidade daqui. Aqui vai ficar um 0. Né? Isso aqui vira 15. E aí, então, 15 menos 8, 7. Então, pronto, 7,85 é o resultado dessa subtração. Subtração normal, como a gente faria normalmente se fossem números inteiros. Fossem números naturais que não tem vírgula, eu faria a subtração exatamente dessa maneira. A única diferença quando a gente está lidando com números decimais é que, primeiro, igualamos as casas decimais. Aqui não tem casa decimal, lá tem 2. Eu igualei, fiquei com 2. Agora, coloco vírgula embaixo de vírgula na resposta e faço a subtração como eu sei fazer normalmente. Você pode até fazer a prova real, se você quiser. Subtração e divisão são operações que a gente tem que ter cuidado. Então é bom fazer a prova real, né? Se eu quiser saber se está certo, somando isso com isso, tem que dar o de cima, certo? Por exemplo, ó, vamos fazer essa adição aqui rapidinho. Né? Se eu fosse fazer essa adição aqui, ó, para ver se está certo, 5 mais 5, 10, vai 1. 8 mais 1, 9. Com 1 que foi, 10, vai 1. 8 mais 1, 9. Com 7, 16. Certinho, que eu tenho lá é 16, tá certo? Posso fazer a prova real se eu quiser. Na subtração é sempre bom, na divisão também, que a gente vai aprender depois. É sempre bom fazer a prova real, né? Tá bom? Então o resultado aqui dessa subtração é 785 centésimos. Perfeito? Mais uma subtração aqui, 54,6 menos 7,08. Ou seja, 546 décimos menos 708 centésimos. Vamos fazer tudo virar centésimos, certo? Centésimos, 5.460 centésimos menos 708 centésimos. Vamos fazer a subtração, ó. Não posso tirar 8 daqui, do zero. Então, eu vou pegar emprestado aqui, isso aqui vai virar 5. E isso aqui vira um 10. Beleza? Então, 10 menos 8, 2. Agora eu vou fazer a subtração. 5 menos 0, 5. Não posso tirar 7 de 4. Então, vou pegar emprestado aqui, isso aqui vira 4. Isso aqui, 14. 14 menos 7, 7. E agora 4 menos 0. Se eu quiser botar um 0 aqui, eu boto 4 menos 0, 4. Certo? Não esquece de botar a vírgula na resposta, tá bom, amiguinho? Olha só, igualei as casas decimais, coloquei vírgula embaixo de vírgula, cuidado para não colocar esse 7 aqui, e a resposta tem isso aqui. Posso verificar se acertei fazendo uma prova real rapidinho, não é isso? Faço uma prova real rapidinho aqui, se eu fosse fazer uma soma, 8 mais 2, 10 e vai 1, 5 mais 1, 6, não é isso? 6 mais 7, 14 e vai 1, 1 mais 4, 5. 54,6 era o que tinha aqui, ou 54,60, tá certo? Então, acertei a conta, tá beleza, maravilha, não é? E agora? Finalmente, se eu fosse fazer uma conta de adição, uma expressão, vamos dizer assim, ó, uma expressão envolvendo números decimais. Depois nós vamos fazer um vídeo sobre expressões, mas rapidinho, só para comentar. Aqui eu tenho adição, subtração, misturada. O que é que eu faço? Faço a adição primeiro, como eu sei fazer, depois faço a subtração. Depois que eu achar esse resultado, o resultado que eu achar aqui, eu faço a subtração. Não tem mistério, tá certo? É a mesma coisa que a gente faz sempre. Tá bom? Então, resumindo, se eu quiser fazer adição ou subtração com números decimais, primeira coisa, iguala as casas decimais. Se for preciso, né? Iguala as casas decimais. Tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Eu vou sempre fazer subtração ou adição de décimos com décimos, ou de centésimo com centésimo, ou de milésimo com milésimo, e assim sucessivamente.
na adição e na subtração. Então, eu igualo as casas decimais, depois armo a adição, se for necessário, às vezes você faz de cabeça, né? Eu armo a adição colocando vírgula embaixo de vírgula e pronto, está encerrado, tá ok? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Como sempre eu deixo aí uma folha de exercício para você baixar, tá aí na descrição do vídeo. Um abraço, até a próxima.